A plástica de abdômen é feita para corrigir os efeitos da gravidez, a perda de peso e simplesmente genético. Essa cirurgia é basicamente a retirada do excesso de pele, a retirada de estrias e a costura do músculo. Então, para você ter o entendimento de como funciona a abdominoplastia, é uma cirurgia que eu irei retirar o excesso de pele que se encontra entre a região do umbigo e a região suprapúbica, próximo da cicatriz da cesariana. Então, toda essa pele, ela sai na cirurgia da abdominoplastia e essa pele aqui de cima, ela vem aqui para baixo. Ou seja, a pele que está na região do umbigo, ela vem para a região suprapúbica. Você pensar que a pele da região do umbigo vai vir para a cicatriz cesariana, abaixo dela. Essa que seria a cirurgia com a cicatriz, colocando a cicatriz na região inferior, bem próxima aonde você usa a roupa íntima. Essa seria a abdominoplastia total. E a mini abdominoplastia é quando eu retiro não por completo essa pele, sim pela metade, seria uma mini. Não tem necessidade de estar tendo o corte ao redor do umbigo. Então seria uma mini abdominoplastia, é quando a paciente não tem esse excedente total de pele para trazer essa parte aqui de cima e vir aqui para a região inferior. Nessa cirurgia é muito importante que as pacientes realizem a aplicatura do músculo reto abdominal, que é essa costura que eu faço na região do músculo, pois 90% das pacientes que têm a gestação, que têm a gravidez, ela tem uma distensão do músculo reto abdominal. E essa musculatura com deslocamento do abdômen, com crescimento do abdômen, quando no pós a gestação, acaba que ela não tem fechamento completo, então fica com essa abertura, que é uma diástase. Então no ato cirúrgico, eu já entro por baixo da pele, não é que tem uma cicatriz lá de cima até aqui embaixo do abdômen. Eu entro por baixo da pele, nessa musculatura, e venho costurando ela por inteiro para fazer essa aplicatura, o fechamento, deixar esse abdômen mais rígido e mais rígido nessa região. Logo em seguida, eu gosto de também explicar aqui como é que é meu umbigo. O umbigo, ele é o mesmo umbigo, é o umbigo original, porém, esse mesmo umbigo original nós vamos refazer um novo umbigo nessa região, onde eu tenho que dar um detalhe bem especial para ele ficar de forma bem natural. E no pós-operatório, a paciente utiliza essa malha, que é uma placa na região anterior do abdômen, com duas placas nas regiões laterais, e usa esse maiô cirúrgico durante 60 dias. Associado com essa malha, utiliza também a drenagem linfática que eu faço, que eu oriento para a paciente realizar. Então, pessoal, essa é a cirurgia da abdominoplastia. Em 90% dos casos, eu utilizo a lipoaspiração no mesmo ato cirúrgico, que seria uma cirurgia conjugada. Eu realizo a lipoaspiração junto com a abdominoplastia para dar maior contorno corporal, para melhorar e valorizar esse corpo. Porque tem algumas gorduras laterais que não consegue tirar apenas com a abdominoplastia, tem que se realizar a lipoaspiração. Então associa-se a lipoaspiração na região do dorso, na região dos culotes, dos flancos. É uma cirurgia que eu associo com essa técnica, que é a lipoabdominoplastia. A questão da anestesia, normalmente nós realizamos ela com anestesia geral e a paciente dorme no hospital, no dia seguinte tem alta para casa. A questão do pós-operatório que eu oriento também é a paciente nos primeiros 15 dias andar mais encurvada, fica um pouco mais encurvada para não forçar a região da cicatriz infraumbilical. Então, se você tem aquela barriga que te incomoda, aquele pé de barriga, se você tem aquela barriga que eles falam que a barriga, a gente fala, doutor, barriga de ponchete, uma barriga que não sai, que é magra, mas não sai na academia, que então tem uma cicatriz na cesariana que te incomoda, se for algo dessa forma, estou à disposição. É uma cirurgia que a gente realiza tantos pacientes que tem esse pé de barriga, pacientes que incomodam com essa cicatriz, que às vezes não faz uma cirurgia que é a abdominoplastia total, mas realizamos também para tirar essa cicatriz e faz uma mini abdominoplastia. Isso é muito de cada paciente, é muito específico. Se tiver interesse, é só agendar com a minha equipe que eu estou à disposição. Boa tarde a todos. Olá pessoal, hoje irei falar um pouco sobre a abdominoplastia, cirurgia do abdômen, em que praticamente ela serve para corrigir os efeitos da gestação, da gravidez, muito comum o acometimento de estrias na região do abdômen, principalmente na parte
umbilical e também quando a paciente tem um excesso de perda de peso, que acaba tendo um pouco de sobra nessa região. Ou então aquela paciente que tem aquela ponchete, aquela barriga que tem aquela dificuldade nessa porção de perder e ela fica dobrada sobre ela mesma. Então a cirurgia ela basicamente se resume em quando eu irei retirar o excesso de pele que se encontra principalmente da região do umbigo até a região do pubis. Muito comum pacientes que têm a cicatriz infra-abdominal, né? Essa cicatriz que seria da cesariana. Eu sempre gosto de explicar que o objetivo da abdominoplastia total que nós damos seria essa pele que está aqui, ela vai sair por completo, iremos puxar ela para ela vir aqui para baixo, iremos fazer uma cicatriz nessa porção, ou seja, muito comum eu retirar aquela cicatriz da cesariana e faço apenas uma única cicatriz nessa região inferior, que seria o local que eu gosto de colocar na cicatriz, onde a paciente utiliza roupa íntima para ficar, vou colocar um biquíni, algo assim, fica tampando nessa porção. Agora tem uma diferença, muitas pacientes perguntam se o umbigo é o mesmo. Sim, o umbigo é o mesmo umbigo da paciente, porém como eu retiro esse aqui em cima, eu faço um contorno nessa região umbilical, para mim ter que fazer um neo-umbigo, eu faço um novo umbigo, por isso que no pós-operatório você tem uma cicatriz na região tanto umbilical quanto na parte inferior do abdômen. Muitos pacientes perguntam sobre a cicatriz do umbigo. Sim, é uma cicatriz que tem em volta dele e quando é abdominoplastia total, temos que fazer dessa forma. No caso da mini abdominoplastia, eu realizo, eu faço pela metade, faço um corte nessa porção e trago aqui para a região inferior. Por isso que é muito comum essa cicatriz ser um pouco menor do que o abdômen total. Isso tem que ter esse entendimento. Mas tem que ter uma análise, eu tenho que fazer uma avaliação de cada caso, de cada paciente, que é muito fundamental.
Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre abdominoplastia, tirar algumas dúvidas que as pacientes perguntaram. Sobre as queixas da abdominoplastia, é muito comum as pacientes relatam vontade de tirar aquela pochete que se encontra na região infraumbilical, abaixo do umbigo e acima da região da cesariana. Relato que a cicatriz da cesariana às vezes fica um pouco pegada, fica um pouco profunda, acaba incomodando também a paciente. A falta da cintura, não consegue ter um contorno corporal desejado. Questão de às vezes as estrias que aparecem, muito comum após a gestação. Então as pacientes relatam querer essas queixas, querer melhorar esses fatores que se encontram. Um deles também é a parte que o estômago alto. E muitas vezes esse estômago alto que elas relatam na região é a questão da diástase do músculo reto abdominal. Essa musculatura acaba sendo um pouco afastada. Então são e algumas pacientes também que têm cicatrizes inestéticas, cirurgias anteriores, exemplo de apendicite, de outras cirurgias que tiveram na região abdominal, em que não são satisfeitas com essa cicatriz, e muitas delas que se encontram da região umbilical até a região do pubis, a gente consegue retirar essa cicatriz na hora que a gente realiza a abdominoplastia. Lembrando que essas queixas, a paciente para realizar a cirurgia, ela tem que estar no peso que seria abaixo do IMC de 28, que é o índice de massa corporal, que é o peso pela altura ao quadrado. Então, o ideal é que a cirurgia de abdominoplastia não é para emagrecer, na verdade é para ela retirar o excesso de flacidez de pele que tem na região abdominal. Então, para não ter essa confusão, a cirurgia vai tirar o excesso de pele, de flacidez abdominal. Então, para isso que serve. Não adianta você estar acima do seu peso, um IMC acima de 28, a sua cicatriz esteticamente não vai ficar adequada, não vai ficar uma boa cirurgia. Então, muitas vezes também nós associamos a abdominoplastia com a lipoaspiração no mesmo ato cirúrgico para te dar o melhor contorno corporal, porque na abdominoplastia, como eu expliquei, tira o excesso de pele que está sobrando. Então essa lipoaspiração vai estar colhendo, eu colho toda a gordura que está nas partes localizadas em que eu não consigo esticar a pele, nas laterais, região do dorso, nas costas. A paciente ela fica virada de bruços, deitada para frente, limpa todas as costas, a lateral, em alguns casos realizando a lipoaspiração nas regiões dos braços também, regiões internas da coxa, em que a paciente tem esse desejo de melhorar essas localizações do corpo, as gorduras localizadas. Então tem como sim fazer essa cirurgia, a abdominoplastia associada com a lipoaspiração, e toda essa gordura da lipoaspiração a gente colhe ela e pega a parte boa dessa gordura, e essa parte boa tem a possibilidade de usar na região do glúteo, para deixar na região do bumbum ele mais redondo, mais harmonioso com o corpo, dar uma melhor harmonia corporal. Então é como se fizesse uma abdominoplastia associado com a lipoaspiração. Me perguntaram também sobre a questão das estrias. Eu falo que praticamente todas as estrias que se encontram da região umbilical até aquela região onde fica aproximadamente a cicatriz cesariana, no pubis, se as suas estrias se permanecem naquela região, a sua maioria nós conseguimos retirar com a abdominoplastia. Agora, se a cicatriz está acima da região umbilical, já se torna um pouco mais difícil de retirar todas. Ela vai descer para a região do pubis, mas não conseguimos retirar 100%. Tem que ver a quantidade de pele, de flacidez que a paciente tem para conseguir retirar por completo ou não essas estrias que se encontram no abdômen. Perguntaram com qual cirurgia pode associar a abdominoplastia. Em 90% dos casos nós associamos, eu associo a abdominoplastia com a lipoaspiração e com a possibilidade de fazer enxertia no glúteo, e em alguns casos específicos nós realizamos também cirurgias combinadas da mama. Exemplo, se for uma cirurgia menor, uma prótese de mama, igual eu realizei hoje. No caso, quando a paciente também tem o desejo de melhorar a parte íntima, fazer a ninfoplastia no mesmo ato cirúrgico. Então isso aí também pode estar associando. O que não pode, o que eu não realizo, são cirurgias muito grandes, que se passa com maior do que 7 horas de cirurgia, e também tem os riscos associados com a perda de sangue, entre outros. Por isso eu não realizo cirurgias combinadas em excesso, para ter melhor
segurança, maior segurança para a paciente. Sobre a cicatriz que me perguntaram, a cicatriz é uma cicatriz extensa. Eu falo para os pacientes que é uma troca que vai ter. Você vai estar trocando aquela flacidez por uma cicatriz. Se a sua flacidez abdominal é uma flacidez muito grande, muito extensa, não tem jeito, a cicatriz também se torna uma cicatriz grande também, proporcional. As flacidez que são menores, as cicatrizes são menores. Por isso que existe a possibilidade de realizar a abdominoplastia total, que é quando eu realizo o abdômen por completo, na qual eu retiro toda aquela faixa de pele que se encontra entre a região do umbilical e a parte da cicatriz cesariana, a suprapúbica, conseguem tirar toda essa pele. Isso aí seria a abdominoplastia total. Realizamos uma nova região umbilical, ou seja, vai ter uma cicatriz em volta do umbigo e na parte inferior. Seria para casos maiores, com a flacidez maior. E em casos menores, seria a mini abdominoplastia. Em casos menores, que é a mini abdominoplastia. Essa mini abdominoplastia é quando eu retiro um fuso de pele na parte inferior do abdômen, porque se eu fizer só uma lipoaspiração, fica a pele sobrando, então não fica legal o resultado. E algumas pacientes também que tem um pouco de flacidez e tem também uma diástase, um afastamento dessa musculatura. Então no mesmo ato cirúrgico eu faço a lipoaspiração, faço a aplicatura do músculo retroabdominal, essa faixa abdominal, que a musculatura fica muito aberta por causa da gestação, que a barriga abre com a gestação, depois volta, essa musculatura fica aberta, dando essa aparência do estômago alto que as pacientes relatam. Então no mesmo ato cirúrgico faz essa aplicatura e tira um fuso de pele e não tem a necessidade de fazer uma cicatriz em volta da região umbilical. Então esse é o mesmo umbigo, né, sem cicatriz na região, fica com a cicatriz por dentro da região umbilical. É no caso da mini abdominoplastia.